E o movimento Sem Terra, o MST, invadiu nesta semana áreas em 11 estados brasileiros. É um movimento do chamado Abril Vermelho. De acordo com o MST, mais de 22 mil famílias estão envolvidas nestas ações. E o governo federal lançou o programa Terra da Gente, que tem como objetivo destinar terras à reforma agrária. A meta do governo é atender 295 mil famílias até 2026. A gente vai analisar esse programa do governo para a reforma agrária e entender de que forma ele se conecta com o agronegócio e com a produção e imóveis rurais de diferentes regiões do país. Para isso, a gente convidou o Frederico Bus, que é consultor jurídico da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Frederico, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan. Olá, Kelly. Prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. A primeira pergunta é como você avalia esse programa lançado pelo governo em relação à reforma agrária. Quais são os pontos positivos e negativos a se destacar no momento? Bem, Kelly, este decreto, ele, na nossa ótica, ele é mais um passo na direção da insegurança jurídica e da relativização do direito de propriedade, porque ele traz ações no intuito de facilitar aquisições de imóveis rurais para fim de reforma agrária, ao arrepio da lei e de garantias constitucionais. Esse já é o primeiro ponto, porque a nossa Constituição ela dispõe que procedimentos relativos à desapropriação devem ser regulados através de lei e não através de decretos, e muito menos através de normas do INCRA, por exemplo. Este decreto dispõe, atribui ao INCRA poderes para fazer normas que podem culminar com desapropriações. Temos, por exemplo, a previsão de desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, desapropriação para distribuição de terras, expropriação de imóveis rurais com condições de trabalho análogo à escravidão, arrematação de imóveis rurais em execuções fiscais, em execuções na justiça do trabalho, enfim, diversas formas de desapropriação com o intuito de possibilitar ao governo federal a aquisição mais ampla de terras para a reforma agrária. Esse é um ponto bastante sensível. Você está falando em alguns riscos que envolvem o direito de propriedade, falou em expropriação de imóveis rurais. Tem algum ponto positivo nesse programa que foi lançado em relação à reforma agrária? Porque me parece, pelo menos a sinalização que eu vi, que era uma tentativa de arrefecer o movimento de invasão de terras. Tem alguma conexão? Sim, eu não vejo nenhum ponto positivo, sinceramente. Por exemplo, no que refere à questão da expropriação de imóveis rurais com exploração de trabalho análogo ao escravo. Bom, logicamente, todos têm que obedecer às normas do trabalho, é isso que se defende, né? Todo mundo contesta, repudia, né, trabalhos em condições degradantes. Porém, a nossa Constituição ela estabelece que, ela já prevê que propriedades rurais e urbanas com trabalho em condições análogas à escravidão podem ser expropriados, ou seja, retirados seus proprietários sem indenização. Mas ela também, a Constituição determina que deve haver uma lei regulamentando esta forma de expropriação. E nós não temos essa legislação. E este decreto, neste ponto, por exemplo, ele estabeleceu que essa expropriação será regulamentada em normas pelo próprio INCRA. Ora, o INCRA não tem competência alguma para regulamentar essa questão. Isso deve ser regulamentado através de uma lei do Congresso Nacional, que é quem tem a atribuição, a competência para dispor e regulamentar esta matéria. Este é um exemplo, por exemplo, que causa extrema preocupação. Frederico, para a gente fechar, a Federação da Agricultura, como representante de agricultores, de proprietários de imóveis rurais, pretende, de alguma forma, endereçar essa preocupação que você colocou aqui de uma maneira bastante destacada? Sim, entendemos que essa matéria deve ser regulamentada através de uma legislação, também no que refere, por exemplo, à desapropriação para fim de reforma agrária, que tivemos uma decisão da STF no ano passado, que previu a possibilidade de desapropriação por descumprimento de função social. Isso também pende de regulamentação, porque a legislação, a Constituição assegura que a propriedade produtiva é imune à desapropriação. Então, estamos encaminhando, né, motivando a necessidade de que isso seja regulamentado através de uma legislação do Congresso Nacional, que é quem detém a atribuição exclusiva para legislar e dispor sobre essas hipóteses de desapropriação. Até que haja uma nova legislação, o que vale é o decreto que foi destacado nessa semana pelo governo. Sim, o decreto entrou em vigor enquanto não for questionado ou sobrevir uma legislação,
ele está em vigência. Muito bem. Frederico Bus, consultor jurídico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, obrigada por dividir conosco as suas análises sobre esse tema tão relevante para a nossa audiência. Volte sempre. Eu que agradeço e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada a vocês também. E o presidente Lula assinou nesta semana mais 2 homologações para a criação de terras indígenas no Brasil. Essas áreas estão localizadas em Aldeia Velha, na Bahia, e em Cacique Fontoura, em Mato Grosso. Com as 2 novas áreas, o governo Lula totaliza 10 terras indígenas demarcadas desde o início do 3º mandato. A gente lembra que Lula já afirmou que vai demarcar o maior número de terras indígenas possíveis. Para o agro, a gente vai continuar acompanhando de perto esse tema que importa, já que muitas dessas áreas podem se sobrepor a regiões de produção agrícola e que são importantes para o setor. E ainda durante o evento de assinatura, o presidente disse que havia uma expectativa de que ele assinasse a demarcação de outras 4 terras indígenas, mas que não foi possível. Vamos conferir. Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Os governadores, 2 são governadores aliados nossos, que pediram um tempo, e nós vamos dar esse tempo. Eu quero que vocês saibam que essas terras já está pronta, sabe? A definição das terras. Agora o que nós queremos é não prometer para vocês uma coisa hoje e amanhã você ler no jornal que a justiça tomou uma decisão contra